Segundo a ONU, esta é a primeira vez na história que se tem mais idosos do que crianças no mundo. E o Brasil tem envelhecido a passos largos. Mas não se engane, diferente do que se imagina, a população sênior está cada vez mais ativa. Eles viajam, estudam, praticam exercícios físicos e continuam trabalhando. Quais são os desafios de uma nação que envelhece? O mercado valoriza esse novo perfil de consumidor? As respostas para essas e outras perguntas você confere no Estúdio News, que começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo Candice Pome, presidente do Comitê de Insights da Associação Brasileira de Anunciantes e diretora de pesquisa de mercado da Kimberly Clark. E Laila Valias, cofundadora da Hype 60+, consultoria de marketing para o público maduro. Bem-vindas ao Estúdio News. Antes a gente vai começar com uma reportagem sobre esse tema, depois a gente volta a conversar. Quando se aposentou, Márcio tinha tudo planejado. Eu tinha uma vida extremamente agitada, assim, eu não parava. E a minha maior preocupação é você não puxar o freio de mão, tal, porque o meu medo era, parei, eu vou morrer, porque eu vou adoecer, não vou ter aquilo que fazer. Mas então o que eu fiz? Eu busquei exatamente me manter ativo. Ele não depende de ninguém para sua rotina de atividades. Pratica esportes quase todos os dias. Eu faço hidroginástica, eu faço ginástica multifuncional 2 vezes por semana. Final de semana eu vou caminhar no Parque de Ibirapuera. Como é gratificante você poder ter a sua individualidade, você não, graças a Deus, não precisa de ninguém para fazer as suas coisas, você poder se locomover para um lado para o outro, com saúde e lucidez. Bom, deu para perceber que o perfil do idoso mudou bastante de uns anos para cá. Eles querem cada vez mais desmistificar essa imagem do senhorzinho de bengala, frágil, curvado. A expectativa de vida, que antes era de 40 anos, hoje é quase o dobro. Em que momento o mercado enxergou nisso uma oportunidade? Pode. Olha, quando a gente percebe que a expectativa de vida, ela cresceu tanto no Brasil e que esses idosos, eles querem viver mais, mas não só mais, eles querem viver melhor. Existe uma carência enorme de serviços, de produtos, de cuidados especiais para essa etapa da vida. Então, isso acaba sendo o que hoje está se chamando de oceano prateado. E esse oceano prateado é um movimento enorme no mundo. Se a gente juntasse tudo que as pessoas com mais de 50 anos já estão consumindo, seria a terceira maior economia do planeta. No Brasil, né, mais de R$1 trilhão. É esse mundo aí de silver dollars e, de fato, eles são completamente diferentes, né? Os maduros, eles são arrimo de família, são responsáveis, estão trabalhando, estão nas ruas se divertindo, estão estudando, então estão voltando para a faculdade, para cursos livres e diversas atividades, mas eles ainda se sentem muito invisíveis, né? Ao mesmo tempo que eles estão no WhatsApp, no Facebook, estão namorando de novo, casando e tudo mais, as marcas ainda, algumas felizmente já estão olhando para isso e vendo essa oportunidade, mas muitas ainda não enxergam o potencial desse consumidor. Invisíveis em que momento? No momento de criar produto e serviço, pensando nas necessidades deles, assim, primeiro tem uma coisa que acaba ainda sendo um grande tabu, que é colocar todos os 60+ ou todos os maduros na mesma caixinha, né? Exatamente. Colocar todo mundo achando como se fosse do mesmo jeito, com as mesmas necessidades, né? Se para criança a gente tem uma diferença clara de necessidade de produto para quem tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, até às vezes meses, né? Para os 60+, você coloca pessoas de 60, 80, 90, 100, 120, todo mundo na mesma caixa dos 60. Passou dos 60, tá já tudo se ali, considera né? idoso e coloca num Bolo só. Até mesmo nas indústrias, quando você trata de pesquisa de mercado, para qualquer produto, você segmenta, né?
crianças, jovens, adultos e idosos. E você coloca isso tudo dentro de uma mesma caixa, da maneira demográfica. Mas as pessoas esquecem de pensar que não só os desafios biológicos das décadas separa essas diferentes classificações, mas também os desafios psicológicos, sociais e a bagagem que cada uma dessas pessoas levou e formou ao longo da vida. Isso é determinante. Cada pessoa vai envelhecer de uma forma e tratar o envelhecimento como uma única coisa é o grande erro, por isso a invisibilidade. O envelhecimento ele é universal. Se tudo der certo na vida de todos nós aqui, nós vamos envelhecer, né? Isso é a prova de que tudo deu certo. Mas, na verdade, o envelhecimento ele é singular e ele é único. Ele depende dessas experiências que cada pessoa foi adquirindo ao longo dessa trajetória. E para classificar isso, para demonstrar ou para retratar isso, é bem complicado, porque a gente parte do princípio que o envelhecimento é único. Né? Vou trazer alguns dados para a gente discutir aqui agora. Uma pesquisa feita em 2017 mostra que o mundo tinha 962 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A expectativa é de que em 2050 esse número aumente para 2,1 bilhões de idosos. Já que no Brasil, em 2017, o número de pessoas com mais de 60 anos chegou a 30,3 milhões de pessoas, com uma projeção ainda maior para 2050, a de mais de 60 milhões. 2050 parece estar muito longe, mas os jovens de hoje, nós aqui, seremos os idosos de amanhã, de 2050. O Brasil tem se preparado para essa virada, para esse aumento da terceira idade? Olha, a gente fica falando de 2050, né? Mas esse futuro já está aqui. Hoje, no Brasil, a gente já tem mais avós do que netos. Então, hoje a gente já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 5 anos de idade. Em 2030, a gente já vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que adolescentes até 14 anos de idade. Então, toda essa discussão é para agora. E, de fato, assim, o Brasil está envelhecendo de um jeito muito rápido, por isso que ele se destaca até no mundo com esse envelhecimento acelerado. E a gente ainda não colocou na pauta, né, como uma estratégia e como prioridade falar sobre longevidade. A gente ainda tem um gap enorme ali de adaptação das cidades, adaptação das casas, as empresas se engajando com isso, o movimento de startups, mas tem um lado do copo vazio e tem um lado do copo cheio, porque já estão existindo algumas iniciativas bem interessantes, olhando para isso, para o mercado de trabalho. Eu posso citar a Mature Jobs, é uma startup brasileira que tem feito um trabalho muito legal de empreendedorismo sênior, de ajudar esse maduro... Contrata gente mais acima de 50, isso? exatamente. Isso, acima de 50. Eles ajudam, na verdade, são uma plataforma de trabalho. Eles ajudam, sim, a conectar vagas dentro de empresas com esses profissionais, mas também capacitar esses maduros, assim, de digital, como empreender também, porque, de fato, o mercado de trabalho ainda não inclui muito essa população. Mas tem outros negócios também, a SGame é uma escola de game que ajuda os 50+, a programar games, e isso ajuda muito na memória. Então, é um outro projeto muito, muito bacana, brasileiro. O que é interessante a gente pensar, se a gente pensar em todos os grandes movimentos, né, da civilização, feminismo, né, toda a luta contra o racismo, isso sempre foi a bandeira das próprias mulheres, né, que levantaram e falaram, eu como mulher quero ser respeitada. O racismo também exigiu isso. Quando a gente fala do idadismo, que é o preconceito contra a pessoa idosa, ele é um pouco mais difícil de ser combatido porque as próprias pessoas idosas não se veem como idosas. E aí sempre velho é o outro, não sou eu. Então é muito difícil as pessoas se perceberem no processo de envelhecimento e lutarem pelos direitos de quem está envelhecendo. Enquanto a gente não tiver pessoas sérias, dedicadas, formadas adequadamente para poder lutar contra o idadismo, a gente vai continuar privilegiando, mesmo numa situação demográfica que a gente está dizendo que a gente tem menos, né, vai ter menos jovens do que pessoas idosas, a gente ainda continua privilegiando, por exemplo, numa entrevista de trabalho, os jovens ao invés de privilegiar ou dar espaço para pessoas de mais de 50. Então, todos esses aspectos, o preconceito, o idadismo, são coisas que não só o próprio idoso, mas a sociedade civil,
toda a sociedade deveria abraçar essa luta. Você acha que uma mudança na legislação fortaleceria esse entendimento? A sociedade, então, passaria com uma lei a entender melhor o seu papel? Eu acho que a lei sempre ajuda, porque a gente sabe que quando você começa a ter espaço para os idosos estacionarem, quando você começa a ter, por exemplo, políticas públicas que fomentam espaços de convivência para pessoas da terceira idade, quando você tem todos esses aspectos, isso sempre ajuda. Mas eu acho que faz parte de um movimento muito maior de criar visibilidade para o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, a pauta que a gente está tendo hoje, é muito difícil você ver isso em outros meios de comunicação. É algo que sim está aquecendo, a gente tem visto bastante coisa acontecendo nesse momento, mas é urgente. Como a gente estava dizendo, para a próxima década, a gente vai ter 1 em cada 3, 1/3 do Brasil vai ser idoso. E enquanto a gente não olhar para isso de maneira séria e urgente, a gente precisa criar visibilidade para isso. Então, acho que política sim, mas a gente precisa também criar meios de fomentar a visibilidade para o tema. Olha, tem uma pesquisa que eu vou citar agora que é da Hyper Tsunami 60+, e vocês mostram que existe essa diversidade que a gente conversava mais cedo em relação ao público sênior, né? Uma pessoa com 60 anos, diferente de uma de 90, assim como uma criança de 10, diferente de um adulto de 40. Quais são os desafios para entender essa diversidade? Os desafios para as marcas, né, principalmente quando fala de comunicação ou na hora de criar um produto, é que eles são extremamente diversos, que é o que a Candice já estava trazendo aqui. Tem uma diversidade muito grande etária, então tem nuances de segmentação que são maiores, né, e às vezes mais difíceis ali de aplicar do que de fato as outras faixas etárias. Porque você, na velhice, você é o resultado de tudo que você foi durante a vida. Então, se você foi a pessoa que sempre fez academia, provavelmente na velhice você vai continuar fazendo isso, né? Meu pai é um exemplo disso. Ele sempre subiu árvore, sempre gostou de natureza e hoje, com 70 anos, ele continua fazendo isso. Então, se você é uma pessoa que é mais sedentária, aí é mais complicado. Então, por isso é difícil segmentar, mas tem algumas formas que no Hype a gente ajuda as empresas tanto a segmentar de forma etária, né, por faixa de idade mesmo, por gênero, porque os homens e as mulheres têm comportamentos muito diferentes. As mulheres são as grandes protagonistas da longevidade, são elas também que são as grandes, elas que estão criando essa revolução da longevidade e elas estão numa fase muito de liberdade. Então, estão nas ruas, elas estão querendo conhecer coisas novas, elas têm uma facilidade de fazer mais amizade. O homem, por sua vez, como o trabalho sempre foi uma pauta muito importante da vida dele, né, principalmente dessa geração 60+, 50+, tudo mais, quando ele perde o trabalho e se aposenta, ele não sabe o que fazer. Então, ele volta para casa, um lar, às vezes, que ele nunca... É um espaço que não era dele, né? Então, que nem frequentava, que nem visitante na própria casa, né? E aí, ele fica sem saber. Sozinho, já viúvo, sem a família, sem os filhos. Então, isso então tem né, o gênero e tem a capacidade, o atitudinal, que é o que define como você vai ver, como você vai viver, né? Mas o gênero, só complementando, Laila, o que a gente percebe é que o homem, ele passa a primeira metade da vida focado na vida pública. E ele passa a segunda metade da vida, ele volta para o privado. E a mulher é exatamente o contrário. Essa geração que está envelhecendo agora, ela está descobrindo a vida pública na sua segunda etapa de vida. Então, ela está tendo novos relacionamentos, ela descobriu o celular, as redes sociais, ela descobriu outras amizades, ela descobriu a faculdade da terceira idade, ela descobriu às vezes ela descobriu um novo amor, uma nova profissão, então ela se abre para uma vida pública na segunda metade da vida. Então, o gênero é uma coisa muito interessante de ser estudada, porque encaram o processo de envelhecimento de maneira muito diferente. Como é que a gente está em relação a outros países? E o que a gente pode aprender com a experiências positivas também de outros lugares?
Quem que vocês citariam como exemplo? O Japão é a nossa grande referência, assim, de economia prateada e toda a revolução da longevidade. Eles já se prepararam há muito mais tempo e também, de fato, tem uma população muito mais envelhecida, né? Lá já são 30%, né? E tem uma grande parte da população até 80, 90 mais, assim. Então, eles já se prepararam, tem toda uma relação de iniciativas públicas, muitas iniciativas privadas e uma relação de fato diferente de viver a vida. Então lá no Japão tem uma farmácia que chama Suji Pharmacy, que eles têm um programa de trabalho para pessoas com mais de 80 anos. Então imagina, se aqui a gente está discutindo 45 mais, lá eles já estão falando de postos de trabalho para quem tem mais de 80. Na Europa, assim, a França e a Holanda são grandes referências também. Na França, eu destaco uma iniciativa muito legal, que é o Silver Valley. É como se fosse o Vale Prateado, tipo o Vale do Silício, sabe? Só que o Vale Prateado. E lá, eles juntaram iniciativa pública, iniciativa privada e academia para criarem produtos e serviços. Então, os investidores, né, os fundos de investimento, investem no Silver Valley para eles criarem iniciativas para a população. Então, o que eu acho que é um modelo que seria muito rico a gente trazer para o Brasil, porque ainda está muito distante, assim. A iniciativa pública, né, tem ali o seu grupinho, iniciativa privada também o seu grupinho, ainda e a não academia... conversam, não dialogam, Ainda né? não há diálogo. E o que é interessante a gente ressaltar é que, por exemplo, o Japão teve tempo para se preparar para envelhecer. Eles notaram a mudança demográfica desde muito antes, e aí eles foram se preparando com essas iniciativas. O Brasil é o país que envelheceu mais rápido do mundo, está envelhecendo. Então, se nós não tivermos essa urgência de formar esses grupos para tratar o assunto, isso vai chegar um momento que vai ser, né, bem difícil. Então, todas as novas iniciativas que estão surgindo, eu acho que tem a questão de colaboração, mas tem a questão também do idoso, ele ser centro dessas iniciativas. Ele mesmo está buscando alternativas, como a gente viu no vídeo. Ele mesmo está buscando longevidade, mas com qualidade. Ele mesmo está buscando quais são os centros onde ele pode estar conectado, quem são as pessoas que ele quer se conectar, porque o aspecto psicológico e social é fundamental, né? Isso vai ditar qual a saúde mental que ele vai envelhecer e vai enfrentar esse processo. Tá certo. Olha, a gente vai fazer uma rápida pausa, o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. O Estúdio News está de volta. Hoje eu recebo Candice Pome, presidente do Comitê de Insights da Associação Brasileira de Anunciantes e diretora de pesquisa de mercado da Kimberly-Clark. Laila Valias também está aqui, ela é cofundadora do Hype 60+, consultoria de marketing para o público maduro. E agora a gente vai dar uma olhada num vídeo feito pelas youtubers A Voz da Razão. Nós perguntamos como é que elas se imaginavam com mais de 60 anos e como é que elas se veem agora. Oi, sou Sônia, tenho 81 anos. A palavra longevidade, na época que nós éramos jovens, não existia. As pessoas simplesmente ficavam velhas, velhíssimas aos 50 anos. E quem diria que nós, na nossa idade, temos um canal no YouTube, A Voz da Razão, que está fazendo muito sucesso, caramba. E eu, Gilda, 77 anos, estou adorando esse sucesso. Eu gostaria de saber, a pergunta é minha agora, vocês meninas, qual é o projeto de vocês para a velhice? Já que estamos indo cada vez mais longe, tem algum projeto de vida? Eu, Helena, 90 anos, concordo com tudo. Olha, vamos dividir a pergunta, né? Começa você, Candice, respondendo. Como é que você se imagina, então, futuramente? Olha, para falar a verdade, eu sou uma pessoa de alma velha. Então, eu sempre... Há muito tempo você já pensa sobre isso? penso sobre isso. Eu quero continuar estudando sobre o envelhecimento, sobre os aspectos do envelhecimento. Eu acho que isso ajuda não só profissionalmente, mas as pessoas à nossa volta também estão envelhecendo. Todas as famílias precisam estar prontas para lidar com isso. Quando um bebê nasce,
uma família se prepara para receber esse bebê. Quando a família envelhece, a gente também tem que estar pronta para isso. Então, esse é meu plano. Ai, demais, tá bem parecido com o meu. Eu sou apaixonada, né, pelo tema da longevidade, até por isso que eu me dedico desde 2015 a estudar e trabalhar criando, né, esse mercado no Brasil. E eu pretendo continuar trabalhando, ajudando as marcas, mas também ajudando muito as pessoas, né, os maduros mesmo, colocando eles como protagonistas. Então, a gente acabou de criar um novo projeto, chama Silver Makers, até as avós fazem parte dele, que é um hub de inteligência, de influência, para ajudar esses criadores, né, esses novos youtubers, novos influenciadores digitais maduros a conseguir crescer e todo esse sucesso. Então é muito bom que elas apareceram aqui. Você viu que elas estão adorando, né? Elas estão amando esse sucesso e receber milhares... Nossa, elas recebem um monte de WhatsApp, um monte de mensagem. E isso dá muita vida, dá muito movimento para a vida, né? Dá, de fato, um propósito. Então é muito lindo esse projeto e esse trabalho, né, de longevidade. Eu me emociono todos os dias. Olha, só respondendo também, aproveitando aqui, eu me imagino independente, trabalhando, ainda produzindo, né? Não trabalhando propriamente dito, mesmo que aposentada, produzindo, né? Pensando e viajando muito com as minhas amigas, que é o que eu gosto de fazer hoje em dia, lá na frente também. Olha, eu vou aproveitar o gancho também das influencers para a gente trazer um outro dado que é da Hype 60+, junto com a MindMiners, que mostra que 70% dos maduros entrevistados com mais de 50 anos consomem conteúdo de streaming. Dentro dessa mesma faixa etária, quase 60% também possuem uma conta em aplicativos de música. 27% declaram usar ou já terem usado sites e aplicativos de relacionamento. A pergunta, então, é: essa história de que a população sênior não está por dentro da tecnologia é uma grande mentira, né? Nossa, muito. É a maior mentira. Eu acho que é o maior tabu. Porque eles estão completamente na internet, digitais, no WhatsApp, no smartphone. Assim, é só a gente lembrar dos 27 bom dias que a gente recebe das nossas avós, nos grupos. Elas falam, né, em pesquisa, quando a gente fez o campo, a gente falava: como é que é o seu dia, dona Tereza? E aí ela falava assim: olha, eu acordo, tomo meu café, respondo 28 bom dias no meu celular, e isso é uma atividade. E eles estão completamente na internet, e o mais lindo de ter esses dados é que a gente começa a ver que para fazer produto ou serviço, você não precisa criar uma coisa tão específica, mas você tem que criar uma coisa boa, com acessibilidade, com usabilidade. Então, assim, a Netflix conseguiu fazer isso, né? Porque é simples, é fácil de usar. O Instagram conseguiu também. Então, como que a gente pega essa lógica desses produtos e aplica para todos os outros, para que, de fato, essa população seja incluída e não excluída? E eu acho que o que é super interessante a gente pensar na concepção de age-friendly. Quando a gente fala que aquele produto ou aquele serviço ele foi criado para o idoso, ele não deveria ter um caráter exclusivo, mas sim inclusivo. Quando a gente pensa que também, né? Não é só para. E até um pouco mais, porque ele poderia ser um crivo bem ácido do ponto de vista de qualidade, porque, por exemplo, tem uma cadeia alemã de supermercados que se chama Kaiser. Eles fizeram uma loja pensada para o público idoso, já vendo todo o movimento. Eles fizeram adaptações na loja para melhor fluxo, melhor navegabilidade, melhor visão dos produtos e dos preços. Qual foi a surpresa depois de implementar todas essas melhorias? Que eles cresceram 25% no faturamento deles. Ou seja, um aplicativo que é bom para uma pessoa madura, ele certamente vai ser ainda muito melhor para o resto da população. Uma roupa, um tênis que é confortável para o público idoso, certamente ele vai ser mais confortável ainda para as outras pessoas. Então, não é pensar em um público restritivo e fazer um produto para ele, mas é pensando também nele e sabendo que se ele aprovou, todo o resto seguramente vai aprovar. É a primeira vez na história que se tem 4 gerações vivendo na mesma casa: neto, pai, avô e bisavô.
Ainda segundo a pesquisa Tsunami 60+, mais de 30% das pessoas acreditam que os filhos dependem mais deles do que gostariam. Isso acaba gerando uma tensão financeira, eu acredito. O brasileiro está preparado financeiramente para lidar com essa nova realidade? Sim, é uma tensão muito grande, principalmente porque esses filhos estão voltando para casa, né, desses pais maduros. Então, eles continuam sendo o arrimo de família em todas as classes sociais, desde a A até a C, C-, são eles que estão bancando financeiramente e emocionalmente esses filhos que às vezes voltam por uma separação, às vezes voltam até com os netos. Sim. Ou se não voltam para morar, o que a gente viu muito também em campo, foi ao abrir a geladeira, né, eles falarem pra gente: você acha que isso é uma geladeira para uma casa de 2 pessoas? Não, eu tenho que comprar muito mais alimento porque todos os dias meu filho e meu neto almoçam aqui em casa. E por um lado isso é positivo, porque gera movimento na casa, relações e tudo mais, mas tem um lado negativo que é essa geração aí sanduíche, às vezes, que está comprimida cuidando dos seus filhos e muitas vezes cuidando dos seus pais. Sim. Então, até esse imaginário de você aposentar e viajar e tudo mais, hoje ele não é muito realidade, porque esse maduro tem muito compromisso, tanto com o neto de buscar na escola todo dia e tudo mais, essa avó que está ali pensando nisso o tempo inteiro e ajudando sua filha, até também cuidando da mãe, né? Da mãe dessa madura, que tem aí seus 85 anos, que já tem algum nível de fragilidade. Então, é uma geração que está comprimida e por isso que tem uma oportunidade de negócios e serviços para ajudar nessa relação toda que é muito complexa. Essa dinâmica familiar, onde os papéis eles começam a se perder, versus o que a gente conhecia em tempos passados. Por que você atribui isso? Então, hoje, até para complementar a renda, se você pensar que 55% das pessoas que têm mais de 60 anos, que já estão aposentadas, elas continuam trabalhando, ou seja, mais da metade de quem já recebe aposentadoria continua trabalhando, a gente sabe que isso é por uma demanda, né, financeira. Seja para arcar com o custo desse lar, seja para complementar essa renda, seja porque o filho ou o neto precisam de ajuda, como a Laila tinha dito, e isso, dentro da mesma casa, se configura em relações complexas. Mas, no final das contas, existe muita oportunidade, porque se a gente conseguir imaginar que eles precisam de mais ajuda, tem hoje funções ou profissões que não existiam, né, há 2 décadas atrás. Quando você pensa em pessoas para organizar sua rotina, organizar seu lar, ajudar em fisioterapia, ajudar para que ele se mantenha ativo, todas as outras, todo o satélite de profissionais que deveriam existir para ajudar a compor essa família, são também oportunidades. A gente precisa entender que também isso gera oportunidade. Meu pai é um que busca os meus filhos na escola, então está dentro da estatística. Candice, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista dos anunciantes. Como é que é retratado o idoso pelas marcas hoje? Quais são os desafios que vocês têm lidado para poder transformar a imagem desse idoso na propaganda, na publicidade? O que a gente percebe é que a gente precisa ter muito cuidado na hora de retratar esse idoso, certo? A gente não pode nem vitimizar e nem idealizar esse idoso. Não dá para simplesmente colocar o super idoso, porque isso descola um pouco da realidade. O que a gente faz, principalmente na Kimberly-Clark, com a marca Plenitude, onde a gente está focado há mais de 30 anos, olhando para esse público, é exatamente ter empatia. A hora que você entende as histórias que estão por trás daqueles que usam e que precisam dos seus produtos, o retrato ele é natural, porque você não está inventando uma história, você está contando o que aquele consumidor, o que aquela pessoa vive. Então, o laço de empatia é muito importante, a maneira que você entrevista as pessoas, a maneira que você descobre as histórias que elas acumularam ao longo da vida dela. Isso para a gente é retratar com dignidade. Então, além de fazer produtos que sirvam, na verdade, ele tem que entrar dentro de um contexto familiar, pessoal, que faça sentido na vida dela. E não simplesmente como um produto que está lá para servir para alguma função fisiológica. Quando a gente fala de incontinência urinária, que é um tema super delicado, a gente estuda há mais de 30 anos, é muito importante ter essa empatia.
porque a gente precisa devolver não só a autonomia, a independência, mas a dignidade para esses consumidores. Então, empatia é a regra. Olha, gente, obrigada pela conversa, foi ótima. O Estúdio News fica por aqui. Hoje eu recebi a Candice Pomme, presidente do Comitê de Insights da Associação Brasileira de Anunciantes, também diretora de pesquisa de mercado da Kimberly-Clark. A Laila Valias também, cofundadora do Hype 60, consultoria de marketing para maduros. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá.